Um clube de futebol brasileiro lançou um vídeo pedindo que seus torcedores entregassem suas almas. Estrelas em chamas, figuras encapuzadas, um caldeirão. Eles chamaram de O Pacto. 2 meses depois, o clube foi rebaixado. Agora, a seleção brasileira acaba de lançar a camisa da Copa do Mundo de 2026. E o que as pessoas encontraram escondido no design se conecta a um padrão que vai muito além de um único clube. Tudo começou com uma camisa. Esta camisa foi feita em parceria com a marca Jordan, o selo de Michael Jordan. É a primeira vez na história que o logo Jumpman aparece na camisa de uma seleção nacional de futebol. O contrato entre a Confederação Brasileira de Futebol e a Nike vale US$100 milhões por ano, com vigência até 2038. E o conceito criativo por trás da camisa, segundo o diretor-geral da Jordan, foi construído em torno da psicologia do perigo iminente. Preste muita atenção nessas palavras. Eles disseram abertamente: esta camisa foi projetada para causar medo. O padrão visual da camisa vem de uma estampa chamada Elephant Print, que imita a textura da pele de elefante. Foi criado originalmente em 1988 para o tênis Air Jordan 3, mas para esta camisa, a Nike adaptou o padrão usando elementos da fauna brasileira, com foco específico em predadores. O objetivo, segundo os designers, era projetar agressividade e perigo. O tom de azul é mais escuro do que qualquer camisa alternativa que o Brasil já usou. Os punhos e o colarinho são pretos, e o estilo geral foi descrito pelos próprios criadores como sombrio e intimidador. E não foi só a estampa. O vídeo oficial de lançamento mostra o canarinho, o mascote da seleção brasileira, preso dentro de uma gaiola. A trilha sonora fica pesada e sombria. O pássaro então se transforma em um corvo de olhos vermelhos, escapa da gaiola e voa para um céu escuro e carregado, se fundindo com um bando de pássaros negros. Essa foi a imagem que escolheram para representar a seleção brasileira. Quando a camisa foi lançada, as pessoas começaram a estudar as formas escuras sobrepostas ao tecido azul e identificaram formas que vão muito além da fauna brasileira. Muitos influenciadores começaram a compartilhar nas redes sociais uma silhueta que se assemelha muito a uma figura com chifres, algo que compararam ao Baphomet, um dos símbolos mais reconhecidos no ocultismo. Até um ex-ministro brasileiro da Cultura declarou publicamente que é impossível não enxergar uma figura demoníaca na frente da camisa. Além disso, em algumas das fotos promocionais oficiais, os jogadores aparecem cobrindo um dos olhos, um gesto associado ao olho que tudo vê. E há mais um detalhe que a maioria das pessoas não percebeu. Na parte interna do colarinho, impresso dentro de um formato de losango, estão as palavras Vai Brasa. A Nike explicou que Brasa seria um apelido carinhoso para o Brasil, mas milhares de brasileiros responderam nas redes sociais dizendo que essa expressão nunca foi usada pelos torcedores. Muitos traçaram uma conexão com uma entidade das tradições espirituais afro-brasileiras chamada Exu Brasa, associada ao fogo, à coragem e à conquista. Se a Nike fez isso intencionalmente, não é a afirmação aqui, mas se essa expressão nunca foi popular entre os brasileiros, de onde veio essa escolha? A Bíblia dá uma instrução muito direta para situações como essa. Em 1 Tessalonicenses 5, diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Paulo não disse apenas para fugir do mal. Ele disse para fugir da aparência do mal. Em outras palavras, se algo parece errado, se o seu coração fica inquieto, a instrução é clara. E há algo mais que você precisa saber. Isso não se limita à seleção brasileira. Há um padrão em clubes de futebol ao redor do mundo que adotaram abertamente a figura do diabo como parte de sua identidade. O Manchester United, da Inglaterra, carrega um diabo vermelho segurando um tridente no centro do seu escudo desde 1970. O apelido oficial deles é os Diabos Vermelhos. O AC Milan, da Itália, tem um mascote oficial, um diabo chamado Il Diavolo, criado pela Warner Brothers. O América de Cali, da Colômbia, usa um diabo com um tridente no seu escudo desde 1940. E esse caso é particularmente impressionante. Por décadas, o clube não venceu nada. Os torcedores colombianos diziam que a sequência de derrotas era causada pelo próprio mascote. Então,
Em 1979, o técnico Gabriel Ochoa Uribe, um homem profundamente religioso, exigiu que retirassem o diabo do escudo como condição para assumir o cargo. A diretoria aceitou. E o que aconteceu depois? O América de Cali conquistou 6 títulos colombianos, 5 deles consecutivos, e chegou a 3 finais da Copa Libertadores. Quando o técnico saiu e o diabo voltou ao escudo, o clube foi rebaixado para a 2ª divisão. Coincidência. Mas o caso mais recente e mais chocante aconteceu no Brasil. Em outubro de 2024, o Atlético Paranaense lançou uma campanha chamada O Ato, o Pacto. O clube estava em risco de rebaixamento e lançou um vídeo com estrelas de 5 pontas em chamas, caveiras, corvos, um caldeirão e figuras encapuzadas. A narração do vídeo dizia exatamente estas palavras. Pedia que os torcedores entregassem suas almas. Pense nisso. E qual foi o resultado? 2 meses depois, o Atlético Paranaense foi rebaixado para a 2ª divisão, no ano do centenário do clube. O pacto não salvou ninguém, só trouxe decepção. E a Bíblia já mostrou o que acontece quando alguém desesperado por vitória busca o ocultismo em vez de buscar a Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi ungido pelo próprio Deus, mas desobedeceu e perdeu a comunhão com o Senhor. E quando os filisteus se preparavam para atacar, Deus não lhe respondia mais, nem por sonhos, nem por profetas, nem por coisa alguma. E o que Saul fez? Em vez de se arrepender, foi procurar uma médium. E muitas pessoas hoje fazem a mesma coisa. Quando o resultado não vem, quando alguém precisa de uma resposta com urgência, esse é o momento em que estão mais vulneráveis e vão aceitar qualquer coisa que prometa poder e dinheiro, não importa de onde venha. E qual foi o fim da vida de Saul? A Bíblia diz que no dia seguinte, ele e seus 3 filhos morreram em batalha contra os filisteus. E isso mostra que o diabo promete respostas, mas entrega destruição. E é exatamente isso que o sistema faz. Ele não espera que você se ajoelhe diante de um altar diretamente. Ele só precisa que você normalize as coisas, para que quando você vir uma camisa com um design questionável, você a vista mesmo assim, porque afinal, todo mundo está usando. Eles querem que você pense que jogar sinistro é mais legal do que jogar bonito. Eles querem que você aceite uma alegria que aterroriza, em vez de uma alegria que inspira. E Vibrasa, em vez de Vibra Brasil. E voltando à camisa, existe um fenômeno psicológico chamado pareidolia. A tendência de ver rostos ou formas onde nenhum foi intencionado. Mas considerando que o vídeo oficial mostrou o canarinho se transformando em um corvo, os jogadores posando com expressões carregadas e todos esses elementos sombrios e sobrepostos, já não parece acidental. Há algo espiritual por trás de tudo isso. Mas a questão permanece. Por que a cada ano que passa, os símbolos ficam mais pesados, mais sombrios e mais diretos, e ao mesmo tempo, as pessoas os aceitam com mais facilidade? Isso não é aleatório. E não é apenas marketing. Algo está acontecendo no plano espiritual que explica exatamente o que estamos vendo. 20 anos atrás, se alguém tivesse usado uma estrela em chamas na campanha de um clube de futebol, teria sido processado. Hoje isso viraliza, gera comentários e vende milhares de camisas. Então, o que mudou não foi a estratégia de vendas. O que mudou foi o coração das pessoas. O que era macabro virou estilo. O que era sinistro virou elogio. O que era sombrio virou tendência. E as pessoas não estão apenas aceitando, estão desejando. Elas correm atrás de tudo que é sombrio e chamam isso de personalidade. Isso tem um nome na Bíblia. Em 1 João 4:3, diz que o espírito do anticristo já está atuando no mundo. Ele inverte os valores tão lentamente que quando você percebe, já está aplaudindo o que deveria estar rejeitando. E olha o que está acontecendo. Os filmes e séries mais assistidos no mundo são de terror. As músicas mais tocadas fazem referência aberta a pactos e trevas. Os desfiles de moda ficam mais sombrios a cada temporada, cheios de figuras deformadas. E agora a camisa da seleção brasileira, representando 200 milhões de pessoas diante do mundo inteiro, carrega um estilo que a própria Nike chama de sinistro. Não foi um erro, foi uma escolha. E quem fez essa escolha sabe exatamente o que está fazendo. Isso não é para te assustar, é para te despertar. Se isso abriu seus olhos,
Compartilhe com alguém que ainda não está prestando atenção. Inscreva-se e ative as notificações, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê tudo.